3, verso 4. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Façamos a leitura do texto e sejamos todos edificados pela palavra de Deus. Filipenses 3, 4. O apóstolo Paulo está dizendo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, esterco, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Amém. Amados, o texto que nós lemos aqui nessa noite, de Filipenses capítulo 3, o verso 4, o apóstolo Paulo estava tentando combater aquelas pessoas, aqueles mestres, aqueles doutores da lei, que tentavam se justificar por meio da lei. Aqueles que pensavam que a salvação era por meio da lei, ou por meio dos seus próprios esforços. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, beleza, vocês querem se gloriar, se exaltar, mediante a carne, mediante as obras da carne. Muito bem, eu vou dizer para vocês quem eu era. Então o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui no verso 4, ele começou a dizer as suas credenciais passadas. Então ele começa a dizer: olha, vocês querem glorificar na terra? Não, vocês querem glorificar na carne? Vocês querem ser justificados na carne? Eu vou mostrar a vocês quem que eu era. Quais eram as minhas credenciais? Eu vou mostrar a vocês. Então o apóstolo Paulo começa a dizer que ele era uma pessoa, na época, circuncidada. Ele era da linhagem de Israel, ou seja, ele era um hebreu. Ele era também um fariseu, ou seja, um religioso. Ele tinha tanto zelo pelas coisas de Deus, por sua religião, que quando surgiu Jesus e os seus discípulos, e pregando o evangelho, ele tinha tanto zelo pelas coisas de Deus, por aquilo que ele cria, por sua religião, que ele começou o quê? A perseguir a igreja. Ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele começou a perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um jovem que ele foi criado ao pé de Gamaliel. Ele era um jovem que foi criado aos pés do homem que no judaísmo ele era o cara. Ele era o doutor dos doutores da lei. O apóstolo Paulo, quando jovem, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o doutor da lei.
Em Gálatas, capítulo 1, se não me falha a memória, o verso 14, o apóstolo Paulo, ele diz que entre os demais jovens de sua idade, ele se sobressaía sobre eles. Ou seja, ele estava acima dos jovens. O apóstolo Paulo, que na verdade antes não era apóstolo, era Saulo de Tarso, ele tinha status, ele era um jovem de destaque, e ele tinha tudo para ser um doutor da lei quando ele crescesse. Ou seja, ele tinha popularidade, ele era um jovem de destaque. Mas ele agora aqui está dizendo, olha, eu tinha tudo isso. Eu tinha fama entre a minha religião, eu era um dos melhores jovens, eu era irrepreensível, mas ele disse aqui no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que era para ele lucro, ele considerou perda por amor de Cristo. Hoje lá no serviço, lendo esse texto, um rapaz leu esse texto, e ele perguntou para mim, o que ele quis dizer? Aí eu expliquei para ele quem era o Saulo de Tarso, o que ele tinha, a sua fama, as suas credenciais. Aí eu disse para ele, olha, tudo aquilo que ele tinha, ele considerou, que ele considerava lucro, ele fez o quê? Ele considerou como perda, para ter, por causa de Cristo Jesus. Ele abandonou tudo aquilo de lá, toda a sua carreira no meio religioso, todos os seus status, todas as suas credenciais, por amor a Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus, nós temos aprendido, que fala a respeito de nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a quem? Seguir a Jesus. O apóstolo Paulo, ele praticou o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é isso. É nós abandonarmos algumas coisas por amor e por causa de Cristo. Sempre que alguém encontra com Jesus, Jesus vai pedir algo com aquela pessoa. Jesus sempre vai pedir algo para nós. Talvez para a Néia vai pedir uma coisa que não peça para mim, para a Paola, para minha mãe, para... Como é que é o nome? Adriele, esqueço o nome dela, misericórdia. Para a Adriele vai pedir algo que não peça a mim, mas enfim, o nosso relacionamento com Cristo é algo que vai fazer que nós tenhamos algumas perdas. E hoje, eu li no Facebook, eu compartilhei, uma frase do Martim Lutero, o reformador da igreja, protestante. Ele dizia mais ou menos assim, não me lembro a frase por completa, mas ele disse mais ou menos assim, deixei tudo por amor a Jesus, mas em Jesus eu achei tudo. É algo mais ou menos assim. Então o nosso relacionamento com Cristo Jesus é dessa forma. Jesus, ele vai pedir algo para nós. E eu pergunto nessa noite, o que Jesus tem pedido para você? O que Jesus tem pedido para nós abandonarmos? O que Jesus quer que nós deixamos de lado? O que é que nós temos em nossa vida como algo lucrativo, como algo de valor, que Jesus, ele quer que nós deixemos de lado? Essa pergunta somente você pode responder para você mesmo. A causa pela qual o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele deixou de lado e considerou como refúgio, como esterco, tudo aquilo que lhe era como lucro, foi porque ele conheceu algo muito melhor, muito mais sublime, muito maior, muito mais profundo,
do que tudo aquilo que ele tinha na face dessa terra. Era legal o seu destaque de sua época? Era, mas ele conheceu Jesus. Era legal ser um jovem irrepreensível? Era, mas ele conheceu a Jesus. Era legal ter um futuro promissor na sua religião? Era, mas ele conheceu a Jesus. Ele conheceu Jesus. Amados, igreja, não há nada mais sublime, não há nada mais profundo, não há nada mais grandioso, não há nada melhor do que a Jesus. Nada, nada se compara a Jesus. Nada. Por isso vale a pena nós abrirmos mão de algumas coisas. Vale a pena nós abrirmos mão daquilo que nós temos como algo lucrativo, como algo de valor, por amor a Cristo Jesus. O mundo é bom até quando nós conhecemos algo melhor do que o mundo. O mundo era legal para nós até o ponto que nós conhecemos a Jesus. O mundo para o cristão não tem mais graça. Não tem mais graça, porque agora nós nos satisfazemos somente em Cristo Jesus. E nós, como sábios, nós sabemos que o mundo não nos leva a lugar algum. A lugar algum. Por isso, igreja, abandone tudo. Abandone tudo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Só existe uma forma de nós ganharmos a Cristo, e é nos divorciando com o mundo. É impossível nós estarmos casados com o mundo e casarmos com Cristo. Para se ganhar a Cristo, tem que se divorciar do mundo. A Bíblia fala, Tiago falou, que todo aquele que se constitui amigo do mundo, que todo aquele que é amigo do mundo, ele se constitui o quê? Inimigo de Deus. Então, se eu quero ganhar a Cristo, eu tenho que me divorciar do mundo. Eu tenho que saber aquilo que edifica. Eu tenho que pedir sabedoria a Deus, para que Deus me mostre, para que Ele toque no meu coração, para que Ele, enfim, me dê sensibilidade, para mim entender e saber separar aquilo que é edificante, aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada. E isso só Deus pode ministrar no meu e no seu coração. Eu lembro de um acontecimento. Eu lembro que eu evangelizava muito uma pessoa, falava de Jesus e mostrava para ela que as práticas que ela estava fazendo não era legal, não louvava a Deus, ia levar ela a um caminho de morte. E eu me lembro que essa pessoa sempre dizia: quando Deus tocar no meu coração, eu largo tudo isso. Quando Deus tocar no meu coração, eu abandono tudo isso. A minha pergunta é: será que Deus não tem tocado no coração? Aí me fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus, ele bate na porta do nosso coração a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e conhecemos a verdade. Foi por isso que Jesus, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus batendo na porta do nosso coração. Então não tem argumento para dizer: quando Deus tocar no meu coração, eu abandono isso, eu abandono aquilo. Sendo que Deus já tem tocado por meio da pregação. O Evangelho de Cristo Jesus é o bater de Deus no coração do homem, dizendo: filho meu, abra a porta do seu coração para me entrar na sua casa e fazer morada. Eu te criei para viver para mim e para mim.
Tu és meu, tu não és do mundo. Deus tem batido na porta do nosso coração todas as vezes que nós ouvimos a sua palavra. Se não temos feito a vontade de Deus ou aberto a porta do nosso coração, é porque temos sido rebeldes. E Deus não quer que nós sejamos rebeldes. Ele quer que nós sejamos filhos obedientes. Porque a lei de Deus, a palavra do Senhor, o mandamento de Deus é saúde para nós, é vida para nós. Então, se Deus quer que nós sejamos obedientes, é porque Ele nos ama. Ele sabe que o caminho da desobediência é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Então Ele, como nosso Pai que nos ama, Ele nos chama para um caminho de obediência. O homem não pode fugir da porta estreita, do caminho estreito. E quando ele entrar por essa porta estreita, ele tem que entender que o caminho não é largo. Assim como a porta é estreita, o caminho também é estreito. Lucas, como é que eu sei que eu sou convertido? Como é que eu sei que eu estou salvo? Quando você entra pela porta estreita e caminha pela porta estreita. Não só a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Não é fácil para nenhum de nós agradarmos a Deus, pois por natureza nós já o desagradamos, pois herdamos uma natureza pecaminosa, conhecida como a natureza adâmica, que vem de Adão, provém de Adão. Então, por natureza, todos os dias nós desagradamos a Deus, quebrando os seus mandamentos, quebrando sim. Mas Deus, Ele quer que nós lutamos contra o pecado, lutamos contra a nossa carne. Tudo que o inimigo de nossa alma quer é que nós entregamos os pontos. Tudo que o inimigo de nossa alma quer é que nós venhamos desistir de nós mesmos, desistir de viver, desistir de lutar contra o pecado, como se o pecado sempre viesse nos vencer. Deus não está atrás de pessoas perfeitas. Deus está atrás dos pecadores arrependidos, que querem clamar o seu nome a fim de que possam ser salvos. Ele disse isso para nós em sua palavra: clamas a mim e responder-te-ei, vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabes. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não está em sermos perfeitos. A salvação está em nós clamarmos: ó Deus de grande misericórdia, graça e poder, venha sobre mim com seu amor, me cubra, me salva. Pedro nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele não anda por aí sorridente. Não. O galo cantou, antes de o galo cantar 3 vezes, como Jesus tinha predito. Pedro nega Jesus. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Ali manifestou o Filho de Deus. Pedro era o Filho de Deus. Como você sabe, Lucas? Porque os filhos de Deus choram diante do pecado. Pecam porque tem a natureza adâmica, natureza pecaminosa. Mas choram, se entristecem por pecar. O mundo não. O mundo abraça o pecado e anda lado a lado com ele. Mas o Filho de Deus, ele é sensível. Ele pode estar pecando, mas ele se entristece. E ele fala: Senhor, me liberta desse pecado. Tira de mim essa paixão destruidora. Tira de mim essa paixão que me leva ao caminho de morte. Pois eu quero te agradar. O Filho de Deus ora como Davi orou: crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Aonde estão os filhos de Deus? Somos nós. Aonde estão os filhos de Deus? Estão clamando o poder de Deus para vencer o pecado. Aquilo que eu tinha como lucro, aquilo que para mim era lucro, eu desconsiderei.
eu tive como que perda por causa de Cristo. Repito, o mundo é bom até o ponto que nós conhecemos algo melhor do que Ele. O mundo era bom para nós no passado. Hoje, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nós consideramos o mundo como um esterco, como um lixo, porque nós conhecemos algo muito melhor, muito mais belo, muito mais profundo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. E nós queremos ganhar a Cristo e temos que divorciar do mundo. Divorcie-se do mundo a cada dia. Divorcie-se para ganhar a Cristo. No verso 10 aqui do capítulo 3, no verso 10 ele diz: para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Qual é o alvo da igreja? Qual é o objetivo da igreja? Repita comigo: a ressurreição dos mortos. Todos aqueles que creem em Jesus, o próprio texto, o versículo-chave da Bíblia, central da Bíblia, João 3,16 nos disse: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que creem, todos vão morrer. A Bíblia fala que a morte passou por todos, Adão pecou, e a morte agora passou por todos os homens. Pela desobediência de um homem veio a morte a todos os homens. Mas teve um que veio nessa terra, se fez carne como nós, despiu-se de sua glória, se fez homem, se fez carne como nós, e venceu a morte, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E todo aquele que crê em Jesus vão morrer um dia sim, mas irão ressuscitar para a glória de Deus. Haverá ressurreição dos mortos. E ao findar de tudo, nós queremos morar aonde? Queremos estar aonde? Queremos estar com quem? Queremos ressuscitar para a glória, para a vida eterna. Ou queremos ressuscitar para a segunda morte, que é o castigo e o sofrimento. E depois a aniquilação total do homem. O que nós queremos? Vida ou morte? Vida ou morte? Escolha a vida. Escolha Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Que Deus venha nos abençoar. Guarde essa mensagem. Leia a Bíblia. Amém? Começa a ler o jornalzinho em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para você aprender mais e mais a palavra do Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Quer lembrar de algo? Quem? A minha filha. E a dona Cida, mãe da Eliette, eu quero amanhã. Amém. E com meu filho. Glória a Deus. Mais alguém tem algum pedido de oração algo especial? Quero pedir oração para mim mesmo. Amém. Deus abençoe a área de saúde, Fernanda. Nós queremos oração para nós todos. Amém. Falar com os irmãos, se a gente puder, no sábado, a gente vai dar uma visita à minha irmã Marlene. Ela veio no culto domingo, não é porque ela está ausente, sumida, não. Ela não está tão sumida assim, não. Tem visto só domingo, né? Domingo tem visto. Mas ela perdeu a irmã dela, que estava doente, no CTI. Ela não falou com ninguém. Então a gente podia, assim, ela já veio na igreja. Mas a gente podia ir lá e dar uma força mais ainda para ela. Então, sábado, que hora que tem aniversário mesmo? 7 horas. A gente veio marcar uma visita, não só a ela. Vamos tentar visitar a Rafaela para a igreja sábado. Enfim, lembrar outros lares para a gente visitar aí. No sábado. Ai, meu Deus do céu. Já tinha marcado no WhatsApp, né? Não, tem problema, marca para outro. Vamos dar uma
Pode ser? Me desculpa. Agora eu lembrei que no sábado passado, eu estou marcando as coisas agora aqui, perdão. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então sábado, 4 horas, a gente sai fazer uma visita, visitar os irmãos, né? E vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Mais alguém tem alguma oração? Algo especial? Alguém enfermo? Ninguém? Amém. Vamos orar ao Senhor Jesus e que Deus venha nos abençoar. Glórias a Deus. Senhor Deus Pai, nós queremos te glorificar nessa noite, agradecendo o Senhor por ser o nosso Pai, aquele que nos ouve, aquele que se compadece de nós, aquele que compreende cada lágrima que nós derramamos, aquele que compreende a nossa dor, aquele que entende os nossos sentimentos, entende as nossas lutas, tribulações, aquele que conhece a nossa família e pode muito nos abençoar. Pai, eu oro pelo pedido da Neia, pelo pedido da Fernanda, de toda a igreja, Pai, que pediu oração, enfim, que está falando com o Senhor agora neste momento, colocando algo em suas mãos. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que nos ama e quer nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, segundo as suas compaixões, a sua misericórdia, abençoa a sua igreja, abençoa as pessoas que foram apresentadas aqui nessa noite, abençoa, Pai, as pessoas, Pai, que neste momento, Pai, a igreja está no seu coração, falando com o Senhor, pedindo uma libertação, uma transformação, pedindo um milagre. Deus, em nome de Jesus, entra com providência neste momento, abençoa a nossa família de perto, a nossa família de longe, cuida, guarda, zela, proteja, cubra, Pai, com tuas mãos santas, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a sua igreja possa vir crescer no conhecimento do Senhor. Obrigado por se apresentar a nós, obrigado pela sublimidade do seu conhecimento. Nos ajuda a abandonar as paixões terrenas, para que possamos ganhar a Ti a cada dia. Abençoa, Pai, a igreja, abençoa esse conjunto, abençoa cada lar, cada família, que haja libertação, transformação, avivamento para o nosso conjunto, em nome de Jesus. Amém e amém. Último anúncio, antes que eu esqueço, domingo tivemos visita aqui na igreja local lá de Volta Redonda, e eles têm uma conferência sábado e domingo. Eles vieram aqui, né, eu já fui lá, mas eu gostaria de levar a igreja para conhecer a igreja, o trabalho deles, a forma de trabalhar, quem são eles, né, que trabalham nesse jornalzinho. Eles são uma bênção. Vai ser no sábado à noite e no domingo de manhã. No sábado à noite eu não vou poder ir, mas eu pretendo ir lá no domingo de manhã. Amém? Então eu queria convidar a igreja para nós irmos lá. É lá em Volta Redonda, na 207, né? Ah, irmão, não tem carro. Meu carro não tem como levar todo mundo. Então, por exemplo, Mancida. Se a Mancida puder ir, né, de carro com o Gilberto, já sobra algumas vagas lá, uma ou duas, não sei. Não sei mais quem aqui. Adriana, minha mãe, tem moto, né? Só cabe os dois. Enfim, o meu carro dá para dar uma apertada lá, levar mais uns dois, eu acho, lá, colocar as crianças no colo, ir devagarzinho, no domingo de manhã. Não dá um jeito aí. Amém? Talvez se quiser.